Estamos de volta. Eu converso sobre a crise nos municípios com os economistas Júlio Miragaia, presidente do Conselho Federal de Economia, e Rodrigo Orair, do IPEA. Bom, o fim dos mandatos dos prefeitos, acontece agora no fim do ano e, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, 90% desses prefeitos devem encerrar os seus mandatos no vermelho. Alguns devem ferir a lei de responsabilidade fiscal, podem se tornar ficha suja. Queria saber, Júlio, a sua opinião. Por que o senhor acha que esse número tão expressivo, a que se deve, a que se atribui essa crise tão expressiva nos municípios? Na verdade, a crise não é só nos municípios, né? É uma crise que está nos municípios, nos estados e na União. A gente realizou agora há pouco uma plenária do Conselho Federal de Economia, onde debatemos exatamente isso, né? Essa foi o centro da nossa discussão, né? A crise fiscal. E grande parte dessa crise, ela é acreditada, de um lado, a um grande equívoco, né, que há no nosso modelo tributário, né? Isso é importante ser dito. Nós temos um modelo tributário absolutamente regressivo, né, que tributa principalmente os trabalhadores, a classe média, ou seja, é um tributo que incide sobre produção, sobre consumo, sobre o rendimento do trabalho, e incide muito pouco na contramão do restante do mundo sobre a renda e a riqueza, né? Então, a gente tem, quando a gente fala o esgotamento da carga tributária, da capacidade, né, do governo, dos diversos governos de arrecadar, isso tem que ser visto melhor, tá certo? Porque existe um espaço para arrecadação, né, pelos entes federados, que possa incidir sobre, né, a renda e a riqueza, que é muito pouco tributada no Brasil. Um exemplo, no caso, é a isenção que o Brasil concede à tributação sobre lucros e dividendos, que é um dos poucos casos do mundo, né? E poderia ter gerar uma receita enorme, né, para o poder público. De outro lado, temos também na contramão a questão dos gastos, né? A discussão que se faz hoje, e aí impacta os municípios também, é essa discussão sobre a redução dos gastos e se foca principalmente nos gastos sociais, né? Aí se fala aí da questão das despesas obrigatórias. A Constituição foi sábia lá atrás ao estabelecer percentuais para gastos, principalmente educação e saúde. Por quê? Porque não se praticava os gastos naqueles percentuais. E o que se discute hoje é exatamente dar o chamado jeitinho brasileiro, dar um drible no que a Constituição estabeleceu lá atrás e flexibilizar esses gastos. Seria a DREM e a DRU, né? A DREM e a DRU que está em discussão, né? Da União já foi prorrogada. Então, essa discussão tem que ser feita quando se discute orçamento, né? Porque senão a gente fica trocando 6 por meia dúzia. Não vai se superar a crise dos municípios, também dos estados e da União, se não fizermos uma revisão global, tá certo? Nessa nossa concepção de orçamento, envolvendo tanto a receita quanto a despesa. Então, a gente fica, não surpreende esse número, né? 90% dos municípios com dificuldade, porque isso acontece no momento de uma grande retração econômica, onde esse componente receita ele sofre, né, uma queda muito grande, e não adianta imaginar que vai conseguir superar esse problema, né, cortando gastos, porque você fica dando voltas, tá certo? Então, mais do que ficar simplesmente cortando gastos para pensar que vai equacionar o problema dos municípios, tem que se fazer uma discussão mais profunda, né, e não tão superficial quanto é feita em relação a esse nosso orçamento público. Rodrigo, a questão da redução, né, de repasses, como o FPM, que teve uma queda só no primeiro trimestre de 12%, pode ser só isso seria a justificativa para essa crise, para esse cenário tão dramático? Não, tem que concordar em 100% do que o Júlio disse aqui, tá? Trouxe a discussão para outro nível. Não, temos que tratar da tributação global no Brasil. Muito se fala que a carga tributária no Brasil é mais ou menos 31%, 32% do PIB. Muito se fala que ela é injusta, né, porque se tributa pouco a renda da pessoa física e pouco o patrimônio, tributa-se demais bens e serviços e tributa-se demais o lucro das empresas. Ela é injusta, mas ela tem um outro lado que se fala pouco. Ela é pró-cíclica, né? O que significa pró-cíclica? A renda da produção, a atividade econômica e o lucro das empresas crescem demais nos períodos de boom, mais do que o crescimento do PIB. Quando a economia cai, ela cai mais do que o PIB. Tá?
Isso acontece no nível federal, estadual e municipal. Como a gente tributa de mais bens e serviços, ISS, ICMS, na esfera federal, PIS/COFINS, etc., eles acabam sendo muito procíclicos. Eu vou dar um exemplo dos municípios, tá? Porque os municípios também dependem muito de transferência, depois eu falo um pouquinho de transferência, que é a sua pergunta, bem breve. Entre 2003 e 2011, a arrecadação dos municípios crescia cerca de 11% ao ano, principalmente puxado pelo ISS, que a gente falou ainda há pouco. A partir de 2011, isso caiu para coisa de 5% ao ano. Isso tem a ver com os prefeitos? Não, é o ciclo econômico. Tá? Cresceu muito, teve um período de boom. A mesma coisa aconteceu com as transferências. Por quê? As transferências são repasses, a maior parte delas são repasses constitucionais ligados principalmente ao ICMS, etc., principalmente a tributos sobre bens e serviços dos estados e da União. As transferências cresciam cerca de 8% entre 2003 a 2011. De 2011 a 2015, cresceram 0%. Tá? Porque elas também são procíclicas. Isso tem a ver com a nossa composição, a maneira como arrecadamos. Em países mais desenvolvidos, tributa-se mais a renda da pessoa física e da propriedade. Por exemplo, renda da pessoa física no nível federal. Tá? Ela é uma renda mais estável do que o lucro da empresa. Assim como a renda da propriedade é uma renda mais estável do que tributar os serviços, por exemplo. Só para dar um exemplo, o IPTU, ele cresceu 4% ao ano antes e depois da crise. Ele é uma fonte de renda mais estável, porque o valor da propriedade ele é mais estável, ele tem a ver com o valor venal, etc. Então a gente tem esse problema da ótica da receita, que o Júlio colocou muito bem, tem que tratar. Da ótica do gasto, tem outros problemas. Porque muitos dos repasses que cresceram nesse período são repasses vinculados à saúde e educação, que exigem a contraprestação de serviços, e são serviços intensivos em mão de obra. Como que você dá a educação básica? Contratando professor. Como você dá saúde, posto de saúde? Contratando enfermeiro, contratando médico. Ao mesmo tempo, então, você teve um boom de receita e tinha destinação específica para contratar médico e professores. Acontece que quando a receita cai, continuo tendo esses servidores lá, trabalhando. Eu não posso simplesmente... Então, eu tenho a posição de uma receita muito procíclica, com despesas que são muito rígidas, que são despesas obrigatórias, são gastos de salário, no caso dos municípios. Uma coisa junto com a outra. Claro que tem problema de gestão, tem, mas tem um problema cíclico, um problema da desaceleração econômica que tem que ser tratado. Os senhores acham que que um pedido muito comum, muito unânime praticamente entre os prefeitos é a repactuação, né, uma reformulação do Pacto Federativo? O Júlio só acha que é desproporcional o que a União, Estados e municípios eles recebem, essa divisão, ela é desproporcional ao que eles gastam? O Brasil ele convive com vários mitos, né? Um dos mitos é em relação ao fato da União ficar com algo em torno de 60 e poucos por cento de toda a arrecadação tributária, o que não é verdade, porque grande parte é repassada para estados e municípios. Nós temos que observar efetivamente, após as transferências, quanto fica para cada ente, porque é normal que a arrecadação se concentre na União. Tá certo? É lógico que isso seja dessa forma por conta da sua capacidade de arrecadação e de outros motivos. Agora, quando a gente observa, né, após a transferência, os estados ganham um pouco mais, tem um saldo, né, porque eles também repassam para os municípios, mas os municípios ganham bastante. Né? Eles arrecadam muito pouco, mas as transferências dos estados e da União, no montante tal que equilibra, de alguma forma, aquilo que a Constituição determinou como competência de cada um dos entes federados. Então, sinceramente, eu não sei qual a opinião do Rodrigo, mas eu não vejo essa distorção. Agora, cada um, evidente, né? Cada um está puxando, né, a brasa para a sua sardinha, né? Isso faz parte do jogo. Agora, eu acho que há um relativo equilíbrio, sim. E talvez a prova maior desse equilíbrio seja o fato dos três entes, tanto União, quanto Estados e quanto municípios, né? Os três estão de pires na mão. Né? Os três estão numa situação fiscal delicada e não é exatamente por um problema na repartição, é por um problema na arrecadação. Teve uma queda violenta na arrecadação que aí impacta
né, por conta dessa lógica, né, que o Rodrigo apresentou muito bem, né, impacta os 300 federados e, evidentemente, vai impactar também as transferências entre eles, né? Então, não, sinceramente, eu não enxergo distorção nesse processo. Posso complementar? Claro. Desculpa. Claro. Poderia concordar mais, né? Recente fiz um trabalho um pouco dando os números, acho que é bom para ilustrar. A carga tributária no Brasil hoje é mais ou menos 31% do PIB. 20% é arrecadado pelo governo federal, mais ou menos 9% pelos estados e 2% pelos municípios, por cento do PIB, soma 31%. Depois das transferências, o município sobe de 2% para 7%. Os estados meio que empatam, justamente o que ele falou, ganha um pouquinho, mas fica ali mais ou menos os 9%. E a parcela federal cai de 20% para 15%. Há desequilíbrio aí? Não necessariamente, porque a grande parte desses 15%, só para dar um exemplo, a Previdência e os benefícios assistenciais, que é basicamente dinheiro que entra para o Estado e volta para as famílias, para os aposentados e para os beneficiários de programas de assistência. Eles são mais de 9% do PIB. Então, eu concordo inteiramente com o Júlio. Acho que no patamar eles estão mais ou menos equilibrados. O maior problema, na verdade, é que os critérios de repartição são ruins. Então, ele criam desequilíbrios entre municípios e entre estados. Então, assim, o problema maior é esse, não é tanto o volume de recursos. E aí a gente tem um dilema federativo, que é o seguinte, como ele tem distorções e criam-se mini paraísos fiscais, alguns municípios que ganham demais, para você resolver o problema dos municípios subfinanciados, você tem que transferir muito. Porque você tem canalização ruim, você tem que ter um volume muito grande. Então, acho que o foco maior é mais em corrigir esses critérios do que o volume, aumentar o bolo. Pois é, esse vai ser um assunto que os senadores vão ter bastante tempo para debater, porque foi recriada a comissão que vai tratar do Pacto Federativo aqui no Senado. Bora. Nós conversamos aqui com o Rodrigo Orair, do IPEA, e Júlio Miragaia, presidente do Conselho Federal de Economia, sobre a crise nos municípios brasileiros. Se você tiver críticas ou sugestões, ligue para o Alô Senado, 0800 61 2211. Para ver esta entrevista de novo ou baixar uma cópia de nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigada pela atenção.